Vocês têm pena de si mesmos? Você tem pena de alguém da sua família? Alguém conhecido, próximo a você? Seus pais? Seus filhos? Seu bichinho de estimação? Você tem pena de pessoas desconhecidas, pessoas que sofrem? Que você vê na televisão, que você vê na rua? Quem daqui sente pena? Consciência agora. Consciência. Procurem prestar atenção na vida de vocês e localizem quando vocês sentem isso e por quem vocês sentem isso. Porque às vezes é muito difícil. Pena de quê? Essa é a minha pergunta da live. Do que vocês têm pena? Pena de crianças. Eu sou facilitadora de constelação. Lima. Crianças que sofrem maus tratos. Do que mais vocês têm pena? Coloca aí na tela para eu saber. Tem gente que tem pena de animal de estimação, de animal que também sofre maus tratos, de velhinho. Mulheres que são agredidas. Que mais? Pena dos miseráveis. Crianças, mulheres, animal também. Pessoas sofrendo injustiças. Obrigada pelos corações verdes. Idosos desamparados. Pena de gente doente. Olha só o que o Antônio disse aqui. Pessoas que moram na rua. Manda beijo pro Juninho Veloso. Está acompanhando sua palestra. Ótimo, Juninho Veloso. Beijo, que bom que você está aqui. Seja sempre bem-vindo nas minhas lives. Bebês abandonados. Então, muita gente aqui deu feedback. Obrigada pelo feedback de vocês. E eu vou dizer uma coisa que provavelmente vocês nunca escutaram. Uma visão muito nova a respeito disso. Que, eu, como talvez muitos de vocês aqui, cresceram achando que é legal, bacana sentir pena por todas essas pessoas vulneráveis, né? E é muito difícil, principalmente, quando a gente sente... É difícil não sentir pena quando é alguém muito próximo a gente, né? Alguém, assim, o nosso pai ou a nossa mãe, alguém, um irmão, que esteja passando por algum sofrimento psicológico, físico, alguma doença, alguma incapacidade, né? Algum problema sério aí da vida. Ou um filho, né? Tem muitos clientes meus que vêm para constelar filhos. Pais e mães muito preocupados com filhos, com pena, porque o filho não vai para frente, ou o filho está com depressão, ou o filho não tem sucesso profissional, ou não consegue manter o casamento, não consegue, enfim, tocar a vida adiante. E esse é um tema muito comum, né? Muitos clientes vêm com essa queixa, né? Para constelar o filho. Então, um pai uma mãe pode constelar um filho ou uma filha. Em geral, é a única exceção, tá? Porque só a pessoa pode constelar ela mesma. Oi, Alice, esse tema é muito bom. Até que ponto temos que interferir, né? Exato. Dá o que pensar. Então, me acompanhe. Esse é um tema bem delicado. E eu citei agora o exemplo de alguns clientes meus que me procuram para constelar seus filhos, porque ficam muito preocupados com os filhos, porque vem os filhos sofrendo e não pode fazer nada, e vem constelar para ver se o filho melhora. É claro que isso ajuda, né? Porque o pai e a mãe, como estão hierarquicamente acima do filho e da filha, ele pode fazer esse movimento. Mas é muito limitado. Quem tem que constelar é realmente a pessoa. Quando, claro, o filho é uma criança, um adolescente, não pode constelar ainda, não pode fazer uma sessão para si mesmo. Então, o pai realmente tem que vir fazer. Então, imagine quanto é difícil para um pai e para uma mãe ver o filho sofrer e não fazer nada. E eu queria trazer um exemplo para vocês aí, um caso de uma mulher que ela veio se queixar porque ela estava se sentindo, ela estava tendo muitos incêndios ao redor da cidade onde ela vivia, e muitas pessoas perdendo suas casas, perdendo tudo, muito sofrimento, animais também queimados, né?
Um incêndio muito perigoso aí, muito severo. E essa mulher estava extremamente incomodada porque ela não podia fazer nada. E ela sofria no lugar dessas pessoas que perderam suas casas, seus entes queridos, no lugar desses animais que morreram, que estavam queimados. E ela estava com vontade de assistir um filme no cinema, só que ela pensou, falei, não, eu não vou, como é que eu vou assistir um filme? Como é que eu vou ir no cinema, fazer algo para mim, para minha diversão, sendo que tem tanta gente sofrendo nesse momento ao meu redor? Então, olha só, ela não foi no cinema porque ela ia se sentir culpada por estar se divertindo num momento onde muitos ao seu redor estavam sofrendo. E o que vocês acham disso? Alguém aqui falou do Vasco, né? Então vou até citar, falando de futebol, vou pegar seu gancho e vou falar da Chapecoense. Quem aqui ficou com pena dos jogadores, dos parentes? Quem aqui ficou com pena? A mídia massacrou tanto essa história desse acidente que todo mundo virou uma comoção nacional, na verdade. Todo mundo ficou assim, teve uma empatia enorme pelos sobreviventes, por aqueles que morreram, pela família, pelo time, né? Muitas pessoas assim comovidas, né? Foi uma coisa que, claro, tudo isso gerado pela mídia, porque assim, muitas pessoas, né? Não sei precisar números, mas provavelmente aí, diariamente, muito mais pessoas morrem no Brasil de acidente de trânsito do que em acidente de avião. E por que as pessoas se comovem tanto com essas histórias? Né? Acidente é acidente, ninguém prevê, né? Acidente é acidente. É trágico do mesmo jeito. Por que um avião é mais trágico do que um acidente de automóvel ou um afogamento, né? Quantos afogamentos, quantos acidentes aí de doenças de mosquito da dengue? Se a gente for ver diariamente quantas pessoas morrem no Brasil, por que a gente não se comove, né? Então a gente se comove porque essa história fica lá massacrando dia e noite, todas as redes sociais, na TV, e todo mundo fica assim, extremamente... pessoas que não tinham nenhuma conexão com o time, com os jogadores, com a cidade, assim, chorando, indo lá no jogo, indo no estádio, com muita pena, né? E por que isso acontece? Essa pena. O Bert Hellinger, em seus livros, o Bert Hellinger, para quem não conhece, ele é o pensador alemão que criou essa técnica das constelações, constelação familiar, constelação sistêmica. E ele estudando a ciência que ele chegou a esse resultado, ele chegou nessa ciência que na verdade trata de todas as relações humanas. Ele estudou profundamente os clãs, as famílias, a sociedade e viu alguns padrões aí que levam para sofrimentos, né? E padrões que também, posturas que nos levam a mais vida, a um desenvolvimento melhor, com mais autonomia. Como diminuir esse sentimento? Eu já chego lá. Quando a gente sente pena, na verdade, isso é uma presunção. Além de ser uma presunção, ela é muito perigosa, porque ela tem amplas consequências. Quando você sente pena de alguém, você automaticamente está achando que aquela pessoa é uma coitada, que ela é vulnerável, que ela não tem capacidade de dar conta do destino dela, do que ela está enfrentando. Você se coloca acima dela, acima do destino dela, acima de Deus. Olha o tamanho da presunção. Mas no caso é normal sentir-se sensibilizado em relação a esse acidente. Sim, porque nós somos humanos e temos empatia. Então, quando alguém sofre na nossa frente, a gente tem neurônios espelho. Depois vocês procurem no Google sobre neurônios espelho, vocês vão saber mais. Que são um mecanismo do nosso cérebro que gera a empatia. Gera eu sentir o mesmo que a pessoa na minha frente está sentindo. Exatamente, a Olima falando aqui. Não gosto quando as pessoas sentem pena de mim. Por que você não gosta? Porque você se sente o quê? Um coitado? Um vulnerável?
duvida do meu potencial. Exatamente. Essa é a chave. Quando alguém sente pena de você, ela está achando que você não tem condições, forças para dar conta do que você está enfrentando. Então, eu sei que é difícil, e vocês sabiam de uma coisa? A pena, na verdade, é um ato egoísta? Não é? Todo mundo sente pena e se sente bonzinho, né? Nossa, coitadinho do outro, eu tô me sentindo mal pelo outro, né? Que bom que você tá gostando do conteúdo. Eu faço, gente, sempre eu faço periscopes com muito conteúdo. Eu sei que tem muita gente aqui falando abobrinha nesse aplicativo, vendendo um monte de coisa, empurrando um monte de coisa. Eu tô aqui já há 1 ano e meio, sempre, toda quarta-feira, trazendo para vocês um tema interessante, novo, inédito, que vai trazer para vocês, de alguma forma, um benefício prático na vida de vocês, para vocês melhorarem seus relacionamentos e terem mais consciência. Então, eu tô aqui sempre de forma gratuita, passando, compartilhando isso com vocês, porque eu quero que esse conhecimento chegue a mais gente. E que bom que eu posso sensibilizar vocês de alguma forma. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Tem alguém aqui da sala que participou do meu webinário segunda-feira? Gostando da sua palestra? Obrigada, Pati. Alguém que está aqui presente participou do meu webinário? Eu fiz um webinário sobre a aplicação das leis sistêmicas da constelação no âmbito das empresas. Não participou? Acho que não tem ninguém aqui, né? Que pena. Queria dar um alô aqui para ver quem estava aqui na sala. Foi notificado, mas não deu. Muita gente acaba se inscrevendo, mas não consegue ver no dia, né? Mas esse aí, você se inscreveu e não conseguiu entrar, o que aconteceu? Tinha que entrar pelo desktop. Eu sei que algumas pessoas estavam tentando entrar pelo celular no webinário e não estavam conseguindo. E algumas pessoas não receberam os e-mails porque eles caem na caixa de spam. Sim, muito interessante, nos ajuda a repensar o nosso comportamento. É isso aí, Letícia, você tentou pelo celular. Você não foi a primeira que tentou entrar e não conseguiu. Que pena, porque esse webinário não teve reprise, mas ele... acho que por esse motivo não consegui. Primeiro dia que estou aqui, gostei do tema. Legal, gente, vocês estão aqui pela primeira vez... me sigam, porque eu estou toda quarta-feira falando aí sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e constelação sistêmica. Quem nunca ouviu falar sobre constelação sistêmica, essa é uma técnica terapêutica alemã que trabalha no âmbito pessoal, no âmbito das famílias, no âmbito das empresas. A gente trabalha com sessões terapêuticas em grupo ou sessões individuais. Eu atendo também, eu atendo aqui em Curitiba e também online para quem é fora aqui da cidade, de quem for de outras regiões aí, eu também atendo online por Skype. Quem quiser saber mais sobre essa técnica, procura no Google ou vá direto no meu site, aliceduarte.com, ou manda um e-mail para mim. Deixa eu dar um recadinho para vocês. Quem entrar no meu site, quem nunca entrou no meu site, entra lá, se cadastra, porque você vai receber gratuitamente um podcast com um exercício sistêmico para cura do vínculo com pai e mãe. Curando o vínculo com os pais. Ele é uma gravação, é um áudio de um exercício curativo para melhorar a relação, o vínculo com o pai e com a mãe. Quem tem algum problema de conflito com pai, com mãe, seja pai e mãe vivos ou já falecidos, ou pessoas que foram adotadas e querem de alguma forma curar esse vínculo dos pais biológicos. Então, entra lá no meu site aliceduarte.com, se cadastre na minha newsletter e você recebe gratuitamente no seu e-mail esse exercício, tá bom? Mais uma ferramenta gratuita aí que eu compartilho com vocês. Ai, que bacana! Trazer a constelação na associação. Eu não vi o nome dessa associação, mas para as pessoas que têm câncer. É muito importante porque a constelação também ela tem uma aplicação muito eficaz quando há questões pessoais envolvendo saúde, né, envolvendo enfermidades. Porque muitas vezes isso tudo tem padrões sistêmicos. Tem vínculo, tem conexão com traumas dessa vida ou de vidas dos nossos
antepassados, né? Que não só vem de forma genética, e como a epigenética explica, essa informação não só vem pelo DNA, mas vem pelo comportamento. A gente herda comportamentos, traumas, crenças, sofrimentos, né, de outras gerações. Sim, e acaba a doença sempre, na verdade, ela aponta uma exclusão, algo que a gente excluiu, seja alguém, algum sentimento ou alguma situação na nossa vida que a gente não soube lidar e a gente excluiu. E essa doença ela vem justamente para mostrar que a gente precisa olhar para isso e liberar isso, tá? Muito interessante. Obrigada aí pela contribuição. Sim, no caso, os antepassados influenciam de modo não indireto, direto a nossa vida, né? Então, às vezes a gente se sente travado, a gente dá um passo para frente e dois para trás, porque algo lá atrás sistêmico está nos puxando, né, para a gente repetir padrões. Então, se vocês forem ver histórias de traumas ou de fracassos ou de dificuldades em vários âmbitos da vida, às vezes são histórias repetidas de geração em geração, porque algo não está sendo olhado. E a constelação justamente olha isso de forma sistêmica, ela olha para todos os membros do sistema familiar. Não só para a sua vida, mas como é que está o vínculo com seus pais, avós, bisavós e assim por diante. Bom, gente, eu vou agora voltar para o tema. Se tiver depois alguma perguntinha, alguma dúvida a respeito de constelação, no final da transmissão eu respondo vocês, ok? Voltando a falar sobre a pena. Quando você sente pena de alguém está perguntando aqui da minha formação, entra lá no meu site, tem todos os cursos que eu fiz lá. Tem todo meu currículo, minha biografia profissional. Quem sente pena de alguém, na verdade, não está suportando o sofrimento do outro. Porque como a gente tem empatia, eu falei há pouco sobre os neurônios espelho, né? Essa parte do nosso cérebro conectado com o nosso sistema límbico que faz com que a gente espelhe o comportamento do outro e espelhe o sentimento do outro. Então, quando você vai no cinema, você vê lá o ator, a atriz chorando, muitas vezes você vai se emocionar e vai chorar também. Porque você está espelhando essa emoção. Aquilo que ela está demonstrando, a emoção que ela está demonstrando, você sente em você também. Então a gente faz isso o tempo inteiro, de forma muito inconsciente. E quando a gente tem pena de alguém, a gente faz essa conexão, essa ressonância com o sofrimento do outro. Por empatia, a gente sente a dor do outro, só que é tão desconfortável sentir esse sofrimento que a gente quer se livrar dele. Então, o que a gente faz quando a gente quer se livrar disso? A gente vai lá e quer carregar a dor pelo outro, quer resolver em nome do outro, quer ajudar o outro. E aí que entra por aí que o Bert Hellinger fala que a pena é perigosa, porque isso tem consequências perigosas, porque você vai lá, ajuda o outro, e esse ajudar, o que acontece? Tira a força do outro. E você carrega um peso que não é seu, que não lhe corresponde. E alguém falou aqui na sala que não se sente bem quando alguém sente culpa, aliás, sente pena, né, de nós. Por quê? Porque essa pessoa não acredita no nosso potencial. Quando você deixa de sentir pena pelo outro, dá um pouquinho de culpa, porque você fala, nossa, que egoísta eu, né? Não estou fazendo nada pela pessoa, a pessoa está sofrendo do meu lado e eu não sinto nada, não sinto pena e nem vou ajudar. A nossa sociedade aprendeu a olhar isso como egoísmo. Mas eu vou te dizer que o egoísmo é justamente o oposto. Quando você não quer que o outro sofra, quando você vê alguém sofrendo, seja lá um animalzinho de estimação sofrendo, e você fica lá, não suporta ver aquele sofrimento, você vai lá e ajuda, ou você vai lá e leva para o veterinário, sacrifica, porque você não quer ver o animal sofrendo. Se ele estivesse na natureza, ele ia sofrer o tempo necessário até morrer. E você vai lá e para abreviar o sofrimento, o que você faz? Uma eutanásia no animal. A quem que você está ajudando no fundo? A você mesmo?
Aí que o Bert Hellinger fala que é um egoísmo. Porque na verdade você está ajudando a si mesmo, que você não quer sentir aquele sofrimento. Você quer se livrar do seu sofrimento. Porque na verdade você também está sentindo o sofrimento do outro. Então você está mais preocupado com o seu sofrimento, que você quer eliminar, ou seja, você não quer mais ver aquela pessoa sofrendo para você não sofrer também. Você vai lá e quer ajudar a outra pessoa, a tua mãe, o teu pai, estão passando por alguma questão, algum problema, e você vai lá e quer ajudar. E daí você entra numa enorme confusão, porque você já tem uma quebra de hierarquia, porque você inverte os papéis, o filho não pode ser pai ou mãe dos pais. Você chorou porque você não conseguiu ajudar. É mais ou menos isso, você sentiu a dor dele, e não suportou sentir essa dor. Não suportou ver a dor do outro. A ajuda, a gente cresceu nessa sociedade judaico-cristã, é muito polêmico, sim, Geraldo. A gente cresceu nessa sociedade judaico-cristã que diz que a gente tem que ser um bom samaritano, que a gente tem que ajudar os outros, que a gente tem que carregar a cruz, né? E isso, na verdade, faz a gente se meter em um monte de situações que não vão ajudar nem a nós, nem a pessoa. Porque cada um tem o seu destino, cada um tem que passar por aquilo que tem que passar. E quando eu tento ajudar o outro, eu tiro a força do outro. Certo? Eu tiro a força do outro. Vocês já viram essa... eu já fiz um periscope aqui falando sobre que planta de estufa não vai para frente. A plantinha de estufa, ela fica toda lá protegidinha, não passa frio, não passa calor, não tem granizo, não tem tempestade, não tem raio. E ela fica lá, ela vira uma planta fraca, ao passo que uma planta que está sujeita a todas essas intempéries, a inverno rigoroso, a verão intenso, a tempestade, ela vai desenvolver uma força justamente por ter passado por essas adversidades. E se a gente não quer que o outro passe por adversidades, a gente na verdade não está respeitando o destino do outro. A gente não está respeitando que o outro também tem a capacidade, ou se ele não tem, ele vai precisar desenvolver para passar por aquela dificuldade. Então, às vezes, é muito complexo, sim, é muito complexo, Ringel. Então, quando a gente não ajuda, a gente dá força para o outro, porque ele vai precisar se ajudar. Claro que a gente tem N formas de ajudar. E é muito perigoso quando um filho e uma filha quer ajudar os pais, porque, como eu falei, há uma inversão de hierarquia, uma inversão de papéis, quando de repente a pessoa se pega cuidando do pai e da mãe, dizendo que o pai e a mãe tem que fazer, o que é certo e o que é errado, se sentindo superior, e isso já está pronto para o conflito. Esse pai e essa mãe não vão melhorar, superar por conta da ajuda de um filho. Essa hierarquia vai impedir que o fluxo do amor funcione. Essa desordem no sistema familiar vai criar muitos conflitos e emaranhamentos. E vai ficar complicado essa relação. Então, enquanto eu saio do meu papel e vou ajudar alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou fora do meu lugar, estou carregando algo que é do outro. Enquanto eu estou carregando algo que é do outro, o meu lugar fica vazio, abandonado. A minha vida, a vida da Alice, fica ali, abandonada. Meus problemas ficam abandonados, minha vida fica em suspensa. Então eu não resolvo meus problemas e tampouco eu deixo o outro resolver os seus próprios problemas, porque eu estou lá interferindo. E eu tiro a força do outro. Viu como é complexo isso, né? Então, a melhor forma de ajudar é não ajudar. Ou ajudar o outro a se ajudar. Porque daí você dá autonomia, você dá força. Então, muitos clientes meus vêm preocupados com os filhos, porque os filhos estão enfrentando problemas, porque os filhos estão com depressão, porque os filhos têm isso, aquilo. E eu falo para esses pais, deixe o seu filho sofrer. Respeite o destino dele. Difícil, né? Mas é impressionante, quando a gente faz isso numa constelação,
Porque quando o pai fica ajudando, eu vou dar um exemplo para vocês. Você coloca numa constelação, para quem não sabe, você trabalha com representantes. E você coloca lá um representante, digamos, esse cliente que veio com um problema do pai, aliás, esse pai que veio preocupado com o filho. Então você coloca um representante para esse pai, uma pessoa para representar esse pai, uma pessoa para representar esse filho, que tinha problemas, né, problemas com psicológicos. E esse filho, o representante desse filho ia para o chão na constelação. E não saía do chão, fraco, né, sem forças, como a gente chama, conectado com o mundo dos mortos, né? Os problemas psicológicos, a depressão, é muita energia de passado, é uma conexão com membros do sistema de gerações anteriores, né? Muitas vezes membros que já faleceram, que não resolveram algumas questões, né, durante a vida deles, e que ficou essa informação presa no sistema, influenciando, impactando a vida dos descendentes. E esse filho ia para o chão, e o pai, o representante do pai, ficava pegando o filho e tentando levantar, segurando nos braços, tentando levantar o filho. E o filho não conseguia se sustentar nas próprias pernas. E o pai tentando carregar, e o filho não se sustentava nas próprias pernas. Até que eu fiz com esse cliente um movimento para que ele cuidasse da própria vida e respeitasse o destino do filho. E olhasse também para a doença do filho, para onde a doença estava olhando. No que essa doença estava conectada, com que história do sistema familiar essa doença estava conectada. E ao esse pai olhar para isso com respeito, pelo destino do sistema familiar, pelo destino do filho, e ele dar conta da vida dele, olhar e escolher a vida dele, esse movimento do pai, quando esse pai deixou de se preocupar tanto com o filho, automaticamente o representante do filho, o que aconteceu? Ficou de pé, nas próprias pernas. Então é isso que acontece quando a gente deixa de se preocupar e ter pena dos outros. O outro é obrigado a dar conta e carregar o que precisa carregar. E isso, gente, dá força. Então imagine aquele exemplo que eu dei no começo, daquela mulher que não estava indo no cinema, não estava indo se divertir, porque pessoas estavam sofrendo por causa do incêndio lá na cidade dela. O que o sofrimento dela ia ajudar aquelas pessoas? O que esse sofrimento dela ia ajudar a ela mesma? Na verdade, ela estava querendo não sentir culpa. Olha como tudo isso é complexo. Ela não foi no cinema, porque se ela fosse no cinema, ela ia ficar com má consciência. E ao ela desistir de ir no cinema, ela ficou com boa consciência e sofrendo. Então, Bert Hellinger descobriu que boa consciência e má consciência não querem dizer aquilo que a gente normalmente pensa. Então, boa consciência não é boa e má consciência não é má. Então eu tenho que, se eu vejo alguém sofrendo e eu não ajudo, o que eu vou sentir? Culpa, má consciência. Nossa, eu não estou ajudando. Ao passo que se eu ir lá e ficar sofrendo com a pessoa e ajudar, nossa, eu vou me sentir tão boazinha, né? Me sentir tão de boa consciência. Mas de boa consciência eu vou estar sofrendo e o outro também vai continuar sofrendo. Percebem a diferença entre boa consciência e má consciência? Que boa consciência não significa algo bom para sua vida e que má consciência não significa algo mal para sua vida. Essa foi a grande descoberta do trabalho do Bert Hellinger. E o que ajuda? E o que ajuda? Quando você vê alguém sofrendo. Sabe que frase a gente usa na constelação que é muito poderosa dentro dos trabalhos terapêuticos? A gente pede para que a pessoa, o cliente, olhe para aquilo que ele, ou para aquela pessoa que ele vê sofrendo, que às vezes é um pai, uma mãe. Imagine para um filho olhar o pai e a mãe sofrendo, perceber que o pai e a mãe não dão conta da própria vida.
estão com problema com droga, com dependência, com dívida, com violência, com conflitos. Imagine para um filho não se envolver. É muito difícil. E com a constelação, a gente consegue fazer com que esse filho ou essa filha, já adulto, possa olhar e respeitar o destino. É esta frase que vai curar. Você olhar para quem sofre e dizer: eu respeito o seu destino. Assim como você respeita o seu próprio destino, porque muitas vezes você também vai se encontrar em situações que parecem que são muito maiores do que você pode suportar. E você tem que também respeitar o seu destino, sabendo que isso começou lá atrás, com efeitos no presente, ainda que são coisas inconscientes. De alguma forma, você atraiu aquilo, ou por ressonância, algum membro do seu sistema familiar, você também repete esse padrão, e você está revivendo aquela história para quê? Para ter consciência, para acordar, para ter força, para amadurecer. A vida traz desafios, gente, para isso, para a gente ganhar recursos, reunir forças, ganhar musculatura. Planta de estufa não vai para frente. Então, quando alguém passa por uma dificuldade, você tem que ver a pessoa como grande, não como pequenininho, coitado. Porque se você vê a pessoa como, ai que pena, você está vendo a pessoa como pequenininha, coitado, como ela incapaz de carregar a própria cruz, o próprio destino. Você vê ela como grande e internamente você fala: você dá conta. Eu respeito o seu destino. E parece um pouco estranho tudo isso que eu tô falando, não parece? Porque vai tudo contra o que a gente sempre fez na vida. Mas é impressionante os efeitos dessa frase dentro de uma constelação. Como há uma mudança profunda em todos os representantes e também no cliente. Em um outro caso que eu trabalhei, um outro cliente, que também era o oposto, né? O primeiro cliente eu falei que tinha preocupação com o filho, e um outro cliente veio com um problema diferente, estava com preocupação com a mãe. Porque a mãe estava sempre imersa em problema, sempre pedindo dinheiro, sempre não dava conta da própria vida e se fazendo de vítima e recorrendo a esse filho, E esse filho vivia com a vida emperrada porque deixava de cuidar da própria vida para ficar cuidando da mãe, para ser pai da mãe. Enquanto ele era pai da mãe, o que acontecia? Adivinha? Você acha que a mãe saía do papel de criança? Crescia? Não. Você acha que esse filho dava conta da própria vida? Não. E assim passam os anos, assim passam-se a vida, sem que nada e nem ninguém realmente avance e vá para frente. E quando se fez realmente olhar e compreender que o melhor é não fazer, o melhor é não ajudar e deixar a mãe sofrer, mas com respeito e amor, respeitando o destino dela, o livre-arbítrio dela, o aprendizado e o tempo de aprendizado dela. Quando esse cliente conseguiu perceber isso, na constelação foi muito impressionante. A mudança é assim, ó. Mudou aqui, muda na constelação, no mesmo segundo, porque a gente trabalha no nível quântico. Mudou aqui, mudou no cliente, mudou na vida do cliente, mudou na vida da mãe. Ao esse cliente realmente escolher a vida dele e dar conta das coisas dele, deixar a mãe com as coisas dela, e realmente ficar no papel inferior, na hierarquia, como filho pequeno, automaticamente a representante da mãe nessa constelação ficou de pé, ficou leve, parou de sofrer, parou de se vitimizar e ficou ok, terminou bem a constelação. Então por isso, gente, que o tema de hoje, quem recebeu a minha newsletter, avisando o tema de hoje, eu falei assim, os perigos da culpa. Desse sentimento que a gente carrega com tanto orgulho, né? Sentir, nossa, sinto pena. Aliás, culpa não, pena, né? Eu sinto pena daquela pessoa. A gente carrega esse sentimento com muito orgulho, né? Nossa, como eu sou boazinha. Eu tenho pena
Faça uma constelação, Silvio. Veja o que está te impedindo, o que está amarrando a sua vida. Gente, obrigada pelos coraçõezinhos. Deixa eu fazer o convite de novo para quem está chegando agora. Para quem não conhece as minhas lives, eu estou toda quarta-feira aqui ao vivo, trazendo assuntos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Eu sou facilitadora de constelação sistêmica. Clica aí no bonequinho, siga o meu perfil para você ser notificado das próximas transmissões. Se você... O que é isso, constelação? É uma técnica terapêutica alemã. Entra no meu site, dá um Google, procura se informar mais, ou entra no meu site, tem um texto explicando o que é constelação para vocês. Aproveitem e façam um cadastro, porque daí vocês recebem no e-mail de vocês as notificações e os avisos dos temas que eu vou trazer nas quartas-feiras, cada quarta-feira. E você aproveita lá, fazendo o seu cadastro, você recebe de graça, gratuitamente no seu e-mail, um exercício sistêmico, um podcast, uma gravação de áudio, para ajudar vocês a melhorar o vínculo com o pai e com mãe, curando o vínculo com os pais. Cuidarei porque a minha mãe cuidou de mim até o 9º mês, eu dentro dela. Não é que você não vai cuidar da mãe e nem a gente pode cuidar do pai, é como você vai cuidar. Obviamente quando o pai e a mãe ficam doentes, ficam velhos, né? Ficam frágeis, eles vão precisar da ajuda dos filhos, mas ele é um ajudar sem interferir no destino do outro, é um ajudar humilde. Você simplesmente serve, você não diz o que o outro tem que fazer, né? Você não fica querendo dar lição de moral, você não se sente superior, é um ajudar humilde, é um ajudar servindo. Sim, seu pai está precisando, sua mãe está precisando, está doente, está de cama, já é idoso, tem dificuldades, claro que vai cuidar, a gente não vai virar as costas. É você não carregar pelo outro. Tem vários tipos de ajudar. A ajuda é muito perigosa, gente. Tem o jeito certo de ajudar e o jeito errado. E normalmente as pessoas fazem o quê? O jeito errado. Tá bom, gente? Olha, eu vou terminando a transmissão por aqui. Deixa eu fazer um convite, mais um convite para vocês. Eu tenho um grupo, algumas pessoas já me procuraram. Em dezembro eu dei um grupo fechado de constelação aqui no Periscope, uma transmissão privada para um grupo fechado, ou seja, quem se inscreve paga R$25 a inscrição para ter acesso a uma transmissão privada comigo. Porque aqui vocês veem, tem muita gente que manda comentário, muita gente que não conhece constelação, ou muita gente que tem muitas dúvidas, eu não consigo ler de todo mundo. Não consigo dar atenção para todo mundo, aqui eu falo de uma forma mais genérica, mas nessas transmissões privadas eu faço um atendimento mais personalizado, então é uma transmissão mais exclusiva. Eu vou falar desses conceitos que norteiam todo o trabalho do Bert Hellinger. Sim, é uma taxa super simbólica, né? R$25 para ter acesso a uma transmissão privada. A transmissão gratuita no Periscope sempre vai ser quarta-feira, vai depender. Mas eu estou abrindo essa possibilidade uma vez por mês para as pessoas que querem ter um bate-papo mais particular comigo, onde daí eu passo sim exercícios sistêmicos, mentalizações, meditações, exercícios bem práticos para vocês e respondo perguntas e questões pessoais de pessoas escolhidas, sorteadas na sala. Então, algumas pessoas já estão me mandando e-mails interessados nesse tipo de transmissão. Eu fiz uma em dezembro e ainda não marquei a segunda. Então, quem tiver interesse, manda um e-mail para mim, contato@aliceduarte.com. Escreva dizendo que vocês têm interesse na transmissão privada, no grupo fechado de constelação. E daí eu vou programar aí uma data. Eu ainda não fechei uma data, mas assim que vocês me mandarem os e-mails e eu ver que as pessoas que estão interessadas, eu vou me programar. Talvez mais para o fim de metade de fevereiro, esse mês. Porque eu tô saindo de férias semana que vem, então eu não vai ter Periscope quarta-feira que vem. Então vocês que me seguem, vocês que gostaram desse conteúdo, faço convite para que vocês conheçam o meu canal no YouTube. Tem muitos periscopes meus lá. Não é parecido com o webinário, porque o webinário tem mais cara de palestra, né? O webinário é como se fosse uma aula mesmo. E essa transmissão privada, ela é quase como um grupo de constelação mesmo. Eu tenho os meus grupos aqui em Curitiba, presenciais, onde eu faço um bate-papo,
onde eu conduzo exercícios, mentalizações, visualizações, meditações e respondo às dúvidas particulares. Então é muito mais como um grupo de constelação mesmo, virtual. Claro que eu não vou fazer constelação, porque não tem como fazer constelação pela ferramenta do Periscope. Eu faço sim constelação online, mas aí é atendimento individual e por Skype, é diferente. Então, é esse o recado. Semana que vem eu não vou fazer Periscope porque eu vou estar de férias merecidas, minhas merecidas férias. Mas eu convido vocês a assistirem os meus vídeos antigos que eu subo no YouTube. Aproveita e curte lá, siga o meu canal no YouTube, procura lá Alice Duarte. Tem vários periscopes que eu subo lá para vocês. Quem está chegando aqui agora, ficou interessado nesse conteúdo, tem bastante coisas lá para vocês, tá bom? Desejo a todos uma excelente noite, uma ótima semana e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo grande, obrigada pela presença de todos vocês, pela interação de vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.